Então, pessoal, mais uma aula aí, continuando o assunto, né? Nós estamos falando aí da eletrodinâmica e a aula de hoje sobre geradores e receptores. E mais essa aula aí para complementar o seu assunto. Vamos lá então para a aula de hoje? Ok, olha bem, a nossa aula aí, né? 24.1. Vocês assistiram esse vídeo de geradores elétricos, era um pré-requisito para essa aula, né? Ok? Então, vamos lá. Geradores e receptores, né? Parte 1. Vamos falar do gerador, né? Aí o conceito de geradores, a curva característica de um gerador e aplicações. Apesar da aula ser parte 1, geradores e receptores, nessa aula falaremos apenas de gerador. Na próxima aula, comentaremos sobre receptores. Quais são as habilidades dessa aula? Definir gerador elétrico, né, e reconhecer os diversos tipos de gerador em uso atualmente. Reconhecer a curva característica do gerador e utilizar a equação do gerador na resolução de situações problemáticas. Então, gerador, qual o conceito, né? Geradores elétricos são aparelhos que convertem energia. Nesse caso, o nome gerador elétrico sugere que um conceito muito errado, pois a energia não é gerada, e sim transformada. Então, muito importante que essa palavra de gerador seria gerar alguma coisa, ela não gera energia, ela transforma. O nome transformador seria mais apropriado e já é utilizado em outro sistema que não é de transformar, né? Pois o princípio de conservação da energia seria violado se pudesse gerar energia, né, do nada, certo? Então essa palavra gerador, ela tem essa ideia errada no conceito dela, mas nós utilizamos geradores elétricos e vamos explicar qual seria da maneira como utilizamos. A corrente sempre existe enquanto há diferença de potencial entre dois corpos ligados, ou dois pontos, né? Nós temos aqui a pilha, por exemplo, um ponto aqui e o outro ponto. Por um condutor, né, que no caso seria conduzindo aqui, mas esta, na verdade, tem pequena duração quando esses corpos são eletrizados pelos métodos vistos em eletrostática. Quando utilizamos na eletrostática, indução, né, eletrização por atrito, por contato, não ia funcionar aqui. Aqui nós precisamos de um outro sistema. Porque senão eles vão entrar rapidamente em equilíbrio. E aqui não pode entrar em equilíbrio, tem que continuar mantendo essa corrente elétrica em funcionamento, certo? Essa ida dos elétrons de um corpo para o outro não pode ir e parar, tem que continuar indo de um ponto para outro. A forma encontrada para que haja uma diferença de potencial mais duradoura é a criação que nós chamamos de geradores elétricos. Esses geradores são construídos de modo que haja tensão por um intervalo maior de tempo. Então, o que nós vimos, pessoal, é o seguinte, olha bem, na eletrostática, os elétrons iam de um ponto para o outro por um curto período de tempo, eletrizava, por exemplo, o canudinho de plástico, naquela experiência que nós fizemos, mas deixasse um bom tempo no ar, daqui a pouco ele desaparecia as cargas. O gerador elétrico não. A pilha, por exemplo, você tem pilha aí com 2.000 horas, né? Baterias, ficam anos no carro, 1 ano, 2 anos, 3 anos funcionando. Então, agora o princípio essa diferença potencial tem que estar lá para quando você precisar, por muito mais tempo. Isso é a diferença dessa parte da eletrodinâmica com aquela da eletrostática. Vamos voltar lá então? Dá uma olhadinha? Então aqui nós temos os pontos, né? O gerador é representado dessa maneira, né? Onde nós temos um ponto menos e um mais, né? Um maior potencial, um menor potencial. E uma resistência interna. Essa resistência interna, ela existe, querendo ou não, está dentro do material, né? Assim, a função de um gerador
é garantir que a diferença de potencial elétrico, nós chamamos de DDP, né, ou tensão elétrica, dure mais tempo e não interrompa o circuito, não pare, né, de fazer o que está fazendo, que é a transmissão de energia elétrica. O circuito elétrico é percorrido entre os dois polos existentes no gerador. Então, nós temos um polo e o outro polo. Vocês viram ali o gerador, uma bateria, uma pilha, né, mostrando esses polos. A corrente sai do menor potencial, do menor tracinho para o maior, e tem uma resistência interna. Não tem como não ter, é formado de materiais, né? Ela tem que conduzir dentro, e todo condutor tem uma resistência. Num desses polos, o potencial elétrico é negativo e sua tensão é menor, enquanto que no outro polo, o potencial elétrico é positivo e sua tensão é maior. Então, nós temos um potencial maior e um potencial menor. Aí tem um aparelho, aí vai ter uma DDP, uma diferença de potencial entre um ponto e outro, né? Certo? Então, é importante entender isso aí, tá? Então, olha bem, o tipo mais comum de gerador elétrico, o dínamo. Aí no sítio, né, na zona rural, as pessoas usavam bicicleta, e aqui nós temos atrás, nós temos bem atrás aqui, né, o que nós temos aqui? Um dínamo. Ele está aparecendo ali, certo? Escondido ali, porque está do outro lado da imagem, né? Correto? Então, depende de quê? Da indução. Está aqui, ó, esse dínamo, né? Mostrando ele que está ali, ó. Aqui está do lado. Esse lado aqui, que nós temos... Opa, só um pouquinho aqui. Esse lado aqui está a foto tirada do lado de lá, né? Então, da bicicleta, assim, é uma outra bicicleta, na verdade, como se estivesse mostrando o outro lado, né? Está mostrando o outro lado, na verdade, mas não dessa bicicleta. Aqui já é uma outra foto, mas só para mostrar a posição, certo? Nesse caso, é um gerador de corrente contínua. E aí, acende o farol e você pode andar na sua bicicleta à noite bem tranquilo, certo? Então, essa indução eletromagnética é para converter energia mecânica, olha bem, então não é gerar, converter energia mecânica em energia elétrica. Há uma conversão de energia. A lei básica de indução eletromagnética é baseada na lei de Faraday. Nós já falamos sobre a lei de Faraday, já sabemos, né? E essa lei de Faraday de indução combinada com a lei de Ampere, que nós também comentamos aqui. Na verdade, essas leis são expressadas matematicamente pela terceira e quarta equações de Maxwell, respectivamente. Terceira para a lei de Faraday e quarta para a lei de Ampere. Então, nós temos aqui um galvanômetro, já mostramos para vocês, a corrente, né? E aqui tem um polo, norte e sul. Se você movimentar em cima dentro dessa bobina, vai ter uma aula que nós vamos falar melhor sobre isso, vai aparecer uma corrente elétrica através da indução eletromagnética. E esse movimento é o movimento que faz aquele dínamo ali, ok? Através de um processo não elétrico, mas de movimento, só que aqui o movimento é da barra, lá é o movimento da bicicleta com aqui, ó, essa parte aqui. Essa cabeça do dínamo aqui gira, tem uns frisos aqui, ó. Eles pegam nos frisos da bicicleta e giram. Ao girar, esse movimento que você tem aqui dentro é o nosso gerador, ok? Então, o dínamo funciona como? O dínamo converte energia mecânica contida na rotação do seu eixo, essa vai girar, vai rodar, né? Que faz com que a intensidade de um campo magnético produzido por um ímã permanente, que está ali dentro, que atravessa um conjunto de enrolamentos, varie no tempo, o que pela lei de indução de Faraday leva à indução de tensões em seus terminais. E aí esses terminais que estão aqui, estão ligados aos fios, que vão até aonde? Onde está, no caso, a lâmpada, que é o farol, a gente chama de farol da bicicleta, certo? A energia mecânica, muitas vezes, proveniente de uma turbina hidráulica, nós estamos falando de turbina hidráulica, isso aqui é de uma usina hidrelétrica, né? Nós temos aqui, ó,
também a gás ou a vapor. É utilizada para fazer girar o rotor. O rotor está aqui dentro, ó, tá? Segura esse eixo aqui, né? O qual induz uma tensão nos terminais dos enrolamentos que, ao serem conectados a cargas, levam à circulação de correntes elétricas pelos enrolamentos e pela carga, certo? Então, esse é o sistema, não ligado no caso da mecânica lá da roda da bicicleta, mas ligado aqui, girando também mecânica, mas pela passagem da água dentro da turbina. No caso de um gerador que fornece uma corrente contínua, interruptor mecânico ou anel comutador alterna o sentido da corrente, de forma que a mesma permaneça unidirecional, independente do sentido da posição da força eletromotriz induzida, né, pelo campo que formou ali dentro. Os grandes geradores das usinas, né, são geradores de energia elétrica, fornecem corrente alternada e utilizam turbinas hidráulicas e geradores síncronos, ok? Então, para ter uma sincronização aí, na verdade, dessa corrente. E manter uma corrente sempre alternada à corrente, mas sempre existindo ali. O sentido da corrente vai ser unidirecional, ok? Então, olha bem, sendo que a função básica de um gerador elétrico é abastecer um circuito, então temos que analisar o gerador ideal e o real. O gerador ideal é um gerador capaz de fornecer as cargas elétricas que o atravessam toda a energia. A tensão elétrica medida entre seus polos leva o nome de FEM. F, força, E, eletromotriz, né? Elétron e M, motriz. Então, você tem força eletromotriz. E será representada pelo epsilon. Essa letra grega aqui é chamada de epsilon, tá? Então, essa é uma letrinha que utilizamos para força eletromotriz. Aqui o Ezinho ficou assim, mas na verdade é esse E que a gente deve utilizar, tá bom? A gente sabe que no gerador vai do menor para o maior, certo? O sentido da corrente. Então, essa é a apresentação que já passamos para vocês aí de gerador elétrico, tá? Já o gerador real é quando a corrente elétrica que o atravessa sobre uma certa resistência interna, existe uma resistência interna, com que haja uma perda de parte da energia total. Então, olha bem, pessoal, o que vocês percebem aí, na verdade, é o seguinte, o que é que nós temos? Nós temos uma energia passando por um equipamento. Esse equipamento tem resistências internas. Não tem como, é um condutor, é um caminho. Todo caminho nós temos resistência interna. Resistência, né? Resistência elétrica. Dentro do gerador tem uma resistência elétrica lá dentro, então ela é a resistência elétrica interna. Essa resistência dissipa energia em forma de quê? Calor, que é o efeito Joule. Não é a função do gerador dissipar calor, mas de qualquer maneira não existe o equipamento ideal que não possa não dissipar nada de calor. Sempre há uma dissipação. Então, nesse caso, o gerador que nós temos aí, essa resistência interna tem que levar em consideração. Quando você compra lá uma bateria de 12 volts, na verdade ela foi construída mais de 12 volts. Na hora de construir, porque sabia, tem todo um cálculo, sabia que existia uma resistência interna para que ela possa ter 12 volts externa. Na verdade, é a tensão, U, DDP, diferença potencial, do sistema que ela entrega, não da bateria em si. Então, tudo isso é calculado, tá? O ideal é como se não tivesse, mas não existe. Na realidade, o real que tem uma resistência interna, e na hora de fazer os nossos cálculos, nós vamos levar em consideração. Continuando então. Curva característica do gerador. Nós sabemos que dentro de um gerador elétrico, há uma perda de energia elétrica, devido à sua resistência interna. Tendo então uma queda de tensão dentro do gerador, antes de sair para o circuito que está sendo alimentado.
Então a tensão entregue ao circuito será menor, um pouco menor. Não é tão grande assim, mas existe, se o equipamento por má qualidade, de muito uso, ele vai perdendo cada vez mais, a resistência aumenta, interna, entrega menos tensão. Então a equação do gerador. A tensão aqui fora, a tensão entre o ponto A e o ponto B, é igual ao quê? A tensão, força eletromotriz, que é a tensão do gerador, menos a tensão dentro. Nós já sabemos que U é igual a R vezes I. Nesse caso, nós vamos utilizar aqui o quê? Vamos utilizar um Rzinho minúsculo. Por quê? Quando nós tivermos o nosso circuito aqui, um circuito com resistência externa, a gente vai chamar a de Rzão, a externa, e a do gerador de Rzinho. Só para facilitar para você entender. Mas é R de qualquer jeito, é a resistência. Tensão máxima é a tensão criada pela força eletromotriz Epsilon, E do gerador. Tensão dissipada é a tensão consumida pela resistência interna do gerador. E a tensão útil é a tensão que é liberada para fora do gerador, né? Consumida fora, tá? Aquela que você pode utilizar, útil. Então, o que é que nós temos aqui? Pagando aqui para facilitar. Olha aí, tensão elétrica dada em volts. Força eletromotriz também é uma tensão dada em volts. Nós chamamos de força eletromotriz para não confundir. Resistência elétrica interna, o Rzinho, dado em ohms. E a corrente elétrica dado em amperes. Ok? Então, acho que vocês perceberam bem aí. Toda a equação, essa equação é muito importante, a equação do gerador. Essa é a equação do gerador, tá? Onde U, que é a tensão entregue ao sistema, é igual à força eletromotriz do gerador, menos a resistência interna vezes a corrente que passa. Essa corrente é a corrente de todo o circuito, que pode variar, né, conforme os elementos colocados, ok? Então, acho que ficou bem tranquilo aí, fácil de entender. Bom, nós temos aqui um gráfico que mostra. Esse gráfico é interessante. Você pode ver que aqui nós temos a força eletromotriz, que é a máxima, né, que o equipamento pode ter, no caso o gerador, e essa corrente vai diminuir, e a tensão, desculpe, a tensão, que aqui vai diminuindo, ó, vai diminuindo, até chegar a um ponto que nós temos uma corrente máxima. A corrente aqui é zero, e aqui é a corrente máxima. Pessoal, qual que é a diferença na verdade aí? É o seguinte, olha bem. Você tem um gerador. Se você tiver uma bateria e medir com o voltímetro, sem ligar nada na bateria, você vai ter uma tensão máxima. Essa tensão é chamada de força eletromotriz. O circuito está aberto. Quando é aberto, não passa corrente. Colocou o voltímetro para medir, você vai medir toda a tensão e a corrente é zero. Não tem corrente passando ali, certo? Se você agora abre o circuito, pega um fio e liga os dois polos direto na bateria, liga direto. Nós temos um curto-circuito. Considerando que o fio seja fino, não ofereça uma resistência muito desprezível, digamos assim, você vai ter o máximo de corrente que passa. Por que curto-circuito? Porque não usou, ela foi toda, vai dar aquele clarão, aquele estouro, né? Aquele pipoco que a gente ouve. E, na verdade, nós temos o máximo de corrente, chamado de corrente de curto-circuito. Se você colocar um aparelho, aí depende do aparelho, da resistência do aparelho. Aí você vai ter uma tensão externa e a corrente varia conforme a tensão que você tem, ok? Utilizando ali. Então, vamos lá. Essa é a diferença, então. No ponto em que a reta corta o eixo horizontal, aqui, né? O eixo horizontal da corrente, a tensão entre as extremidades do gerador é nula, zero aqui, ó, zero. Tensão olha para cá, se você olhar aqui, você vê a tensão, zero. Toda FEM, isso aqui é a FEM,
ela é consumida pela resistência interna, ok? Então, toda a FEM foi consumida pela resistência interna. E aí, este ponto tem a corrente máxima, correto? Então, este ponto aqui tem a corrente máxima, que pode ser fornecido pelo gerador e nós chamamos de ICC. I de corrente, C de curto e C de circuito. Então, ICC, corrente de curto e circuito. No ponto em que a reta corta o eixo vertical, esse aqui agora, ó, no eixo vertical, é nula. Não existe consumo de tensão interno. E a tensão entre os terminais é a própria FEM. Tangente de alfa menor que zero, isso quer dizer que o coeficiente angular é negativo. Sendo negativo, vocês aprenderam lá com a professora Lucy e o professor Maurício, que é uma reta decrescente. Então, essa reta aqui, ela é decrescente. Se fosse crescente, seria assim, certo? Então, nós temos aí, nesse caso agora, vocês entenderam a reta direitinho, beleza? Observando a equação do gerador real, temos uma equação de reta assim, olha bem. U, que é a tensão, é igual a força eletromotriz menos a tensão interna, U, Rzinho, que é a tensão, só que U, né, R vezes I, ó, U é igual a R vezes I, certo? Então, trocou aqui, ó. Só que o E, miudinho, só para dizer que é resistência interna. Nós temos, então, aqui um gráfico, né? O nosso gráfico, certo? Bem direitinho aqui. E aí, montamos. Quando I é igual a zero, temos U igual a I. Bem aqui. Ali, ó. Certo? Neste caso, o circuito está aberto, isto é, não está ligado a nada. Olha aí. Um gráfico, quando U igual a zero, ao zero aqui, ó, nós temos nesse ponto aqui mostrando o zero, temos I igual a ICC, né? Corrente de curto-circuito. Nesse caso, a tensão no circuito é nula. A tensão é nula. No outro, a corrente era nula. E a corrente que atravessa o circuito é máxima. Então, podemos dizer, se você trocar aqui, né? Aqui é zero, ó. Se você usar a equação, igual a E menos R vezes I, certo? Só que aqui é ICC. Se você isolar aqui, ó, fica R vezes ICC igual, né? É menos, passa para o outro lado mais, né? No caso aqui, o E já está aqui, fica aqui. Então, nós temos que ICC é igual a I sobre R. Está aqui, ó. Certo? Então, fica bem fácil aí. Você pode fazer isso direitinho, com calma. Tenho certeza que você já sabe mudar de lado, usar as equações aí. Então, não precisa preocupar com isso. Só fazer com calma. Ok? Então, olha bem. Um exemplo para a gente fazer com o número é muito mais fácil de entender, fica mais simples, que o número te dá o lugar, a posição, você olha, fica mais fácil. A curva característica de um gerador é dada a seguir. Está aqui, ó. A curva característica está aqui, certo? Sabendo que o gerador está associado a uma lâmpada. Um gerador tem associado a ele uma lâmpada de 4,5 watts e 1,5 volts. Vamos determinar, então, o quê? A resistência interna do gerador, a intensidade da corrente do circuito, que contém o gerador e a lâmpada, a tensão elétrica entre os terminais do gerador e a diferença entre a tensão disponível entre os terminais da lâmpada e a sua tensão nominal, essa aqui, ó. Será que vai entregar esse 1,5 mesmo? Você sabe que esse valor ele representa em relação ao brilho esperado para essa lâmpada. Olha bem, vocês perceberam aí, naquela externa que nós falamos, mostramos as lâmpadas, né? Nós fizemos dos resistores, a lâmpada tinha um brilho dela. Se você não entregar a tensão que ela precisa, ela vai ficar com um brilho diferente, menor, claro. Né? Se aumentar muito a tensão, ela vai aumentando o brilho até que ela pode chegar a um ponto até queimar. Então, a tensão vai influenciar no brilho. Vamos voltar lá?
Vamos fazer então, ó, resistência interna do gerador. O que nós podemos fazer? Podemos tirar as seguintes informações. A tensão aqui, ó, quando é 0, é a força eletromotriz, 1,5. Aqui é o ponto em que é a máxima corrente de curto-circuito. Então, os dados nós podemos tirar só olhando o gráfico. Como nós vimos aí anterior que a corrente de curto-circuito é a tensão, a força eletromotriz dividida pela resistência interna, olha bem, se eu quero o R agora, eu quero a resistência interna, eu tenho que trocar de lado, né? O R vem para cá e o ICC vai para lá. Quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vem para baixo. Pronto. Olha aí, 1,5, né, que é a tensão que nós temos no gráfico, e 6, que é a corrente de curto-circuito. Nós vamos ter uma resistência interna de 0,25 ohms. 0,25 ohms. Essa é a resistência interna, ok? Então, vocês podem ver aí que a resistência interna é esse valor tirado do gráfico e colocado na equação. A intensidade da corrente no circuito que contém o gerador. Quando você vai fazer a intensidade da corrente, tem que fazer a corrente precisa de toda a resistência, todas as associações que tiver. Ao associarmos a lâmpada no circuito, nós sabemos que ela não será submetida à sua tensão nominal. Até porque aqui, ó, 1,5, ó, e 1,5. Vai perder internamente, não vai ser 1,5, né? Pois parte da fenda do gerador sofre uma queda de potencial, já falamos um pouco antes aí na aula. Assim com base nos valores nominais, esse aqui é os valores nominais que a lâmpada foi construída, nós podemos calcular uma coisa, que é a resistência. A resistência é considerada constante, né? Não há mudança. Dentro dessa lâmpada tem uma resistência que foi construída com esses valores nominais. Então, nós podemos encontrar essa resistência. Lembrando que só temos potência e tensão, utilizamos então, queremos a resistência. Lembra que agora nós colocamos o R maiúsculo, por quê? Porque não é a resistência interna, é externa, fora do gerador. Olha bem, a tensão foi dada 1,5, aqui a tensão dada em volts, e a potência trocou de lugar com R, vocês viram aqui, 4,5 watts. Portanto, 1,5 ao quadrado é 2,25, dividido por 4,5, nós temos uma resistência de 0,5 ohm, certo? Então, essa é a resistência da lâmpada, não acabou ainda, né? Olha, agora nós temos esses dois valores. Por quê? Nós sabemos que o gerador, né? A equação é essa aqui. A tensão é a mesma. A tensão que o gerador entrega é igual à tensão que a lâmpada recebe. Só que a equação da lâmpada é essa. Essa é a equação do gerador. São dois equipamentos que nós temos aqui. Eu posso dizer que U é igual a U. Só que esse U aqui é RI, esse outro U é I menos RI. Substituição de equação, né? Eu tenho esse valor, que eu encontrei agora há pouco, tenho esse que é da força eletromotriz e tenho o Rzinho. A corrente é a mesma, por quê? Porque o circuito está em série. Você tem um gerador, né? Uma lâmpada e ligado. Então está em série. A resistência que está aqui e a resistência que está aqui, elas estão em série. Por isso que a corrente é a mesma. Olha, lembrando que 0,25I, nós podemos passar para o outro lado, menos aqui fica mais, e deixa 1,5 para cá, que a gente coloca só os elementos que têm as mesmas incógnitas, né? Então vai dar 0,75I igual a meio. Aí passa o 0,75, está multiplicando, passa dividindo, nós temos uma corrente de 2 amperes. Então, nós temos 2 amperes aí, certo? Essa é a corrente que passa no circuito, ok? A tensão elétrica entre os terminais do gerador. A tensão elétrica, U. Nós podemos pegar qualquer equação, mas querendo do gerador, vamos pegar do gerador. U é igual a E menos RI. O E é 1,5, a resistência interna é 0,25, e descobrimos que a corrente é 2 amperes. Acabamos de fazer na letra B. Multiplicando primeiro, lembra que primeiro se multiplica, depois subtrai. Então, 1,5, olha aí,
A tensão que o gerador entrega é só 1 volt. Existia uma outra pergunta, a letra D, pessoal, que vai dizer o quê? A letra D quer saber a diferença de tensão. Tensão que o gerador possui e a tensão que a lâmpada recebe. A lâmpada foi projetada para trabalhar em 1,5 volts, mas ela está recebendo 1,5 volts? Vimos que não, né? Recebe apenas 1. Então vamos lá que a gente vai responder a letra D. Olha aí, ó. A diferença entre a tensão disponível, aquela que eu tenho, entre os terminais da lâmpada e a tensão nominal que ela foi projetada. Simples, né? 1 menos 1,5. Está faltando meio. Menos 0,5 volt, que é menos meio, está faltando meio. O que esse valor representa em relação ao brilho esperado? Essa lâmpada vai brilhar menos, né? Mostra que há uma diferença entre a tensão e a lâmpada precisa para brilhar normalmente. Como o valor disponível é menor, o brilho da lâmpada será menos intenso, ok? Bom, vocês viram aí que nós usamos a equação, mostramos o circuito, usamos a equação do gerador, mostramos que nem sempre a tensão que o gerador tem é a mesma tensão que ele vai entregar para o sistema, no caso a lâmpada do nosso exercício. Então, nós começamos a ver agora que o que o gerador tem, o que ele pode entregar vai depender de como ele é feito, certo? Acho que aí ficou bem claro, fazendo com números e mostrando direitinho, foi um exercício bem valioso aí para a nossa aula. Vamos voltar lá que a gente continua nossa aula sobre geradores? Ok. Aplicações dos geradores. Bom, nós falamos muito e a primeira coisa que vem à mente de vocês as aplicações de geradores elétricos em nosso cotidiano é muito grande, é que usamos a energia elétrica praticamente em quase todas as nossas atividades. Então, olha bem, nós falamos aí o seguinte, durante a nossa atividade do dia a dia, o principal é o gerador de usina hidrelétrica, não é isso? Um deles que está aí. E nós temos, no caso, o gerador mecânico, esse aí é um gerador que precisa de um alternador, né, de carro, né? Nós temos no carro, a bateria, né? Utiliza energia mecânica e a converte em energia elétrica. Então, o gerador mecânico, ele usa o movimento, chamado de eletromecânico também. O alternador de carro é bem desse jeito. Ele faz com que a bateria possa ficar recarregando, né? O próprio carro faz ele funcionar e ele alterna. É um alternador porque ele fica utilizando o sistema eletromecânico para fazer com que a bateria possa ficar funcionando, tá? Gerador químico, essa é a bateria, a pilha que a gente conhece, né? O eletromecânico vai girar alguma coisa através de água, gás, vapor, que seja, né? Para poder funcionar, isso aí transformar a energia mecânica em energia elétrica. O químico transforma energia química em energia elétrica, baterias e pilhas, né? A pilha é uma bateria. A gente chama de pilha toda aquela que tem 1,5 volts, entendeu? O gerador térmico, ele utiliza a energia térmica e a converte em energia elétrica. Então, nesse caso aqui, nós temos a caldeira, né? O calor aqui, ó, e a turbina que vai girar, e aí o gerador que transforma, manda a eletricidade para a linha de tensão. Lembrando aí que a nossa usina nuclear, pessoal, olha bem, a usina nuclear não é energia nuclear transformada em energia elétrica. Energia nuclear transforma em energia térmica, que é o calor, faz esquentar a turbina. Essa energia térmica, o vapor, transforma em energia mecânica, que gira, e aí essa energia mecânica transforma em energia elétrica. Fica a ideia de que a energia nuclear ela vai direto para a energia elétrica. Não é. Uma usina nuclear que nós temos, o que é que ela faz? Através dos núcleos que nós temos de plutônio, por exemplo, vai ter uma água pesada, né? Essa fica uma temperatura em torno de 300 graus Celsius. Quando a água entra na tubulação, você vê uma água que ferve a 100, entra numa tubulação que tem em volta dela 300, ela instantaneamente transforma em vapor de água. Esse vapor
está num cano, passando um cano de água, vai para a turbina, faz a turbina girar. É esse mecânico que transforma em energia elétrica. Isso que é energia nuclear, na verdade, nas nossas usinas nucleares que nós temos é essa. Tudo bem? Então, voltar lá um pouquinho para a gente ver o tipo de transformações. O gerador luminoso, que é a energia solar, que a gente fala que são placas solares, né? Utiliza a energia luminosa e a converte em energia elétrica. Essas placas, que é o painel fotovoltaico, né? Aqui nós temos para casa, às vezes colocamos aqui no telhado, né? E aqui nós temos uma pessoa que tem um campo aí, existe, por exemplo, empresas que faz quilômetros e quilômetros. Aí monta uma usina realmente para transformar essa energia e mandar para a linha, né? Então nós temos esses tipos aí, ok? O gerador eólico, ele utiliza o quê? A energia do vento, né? Então, ó, tipo as pás, um ventilador gigante, né? Tem mais de 30 metros, às vezes, isso aí, cada pá dessa é enorme, e converte ela em energia elétrica. A rotação da hélice, ó, é energia mecânica. A energia do vento nas pás transforma em energia mecânica, a gente chama de eólica por isso. Então, ao chegar aqui, ó, transforma no gerador, a energia depois é transmitida para a nossa casa, são chamados de aerogeradores, entenderam? Então, nós temos vários tipos de energia aí que nós podemos utilizar. Então, nós vimos aí o seguinte, presta atenção. Nós falamos de gerador elétrico. Primeiro, o gerador elétrico ele tem essa função de transformar qualquer tipo de energia, né, uma modalidade de energia, em energia elétrica. Mas os nossos geradores elétricos que nós temos, que nós falamos que o conceito de gerador é uma coisa um pouco errada, porque não se gera energia, transforma. Acho que o nome transformador seria muito mais aplicado, né? Mas nós temos, por exemplo, o vento. Não é que pega a energia do vento e transforma em energia elétrica. Claro, o vento gira uma pá através do movimento mecânico, gira numa turbina, também praticamente a turbina ali, porque está ali dentro de todo esse sistema. É que transforma em energia elétrica. A usina hidrelétrica pega a água, passa pela turbina, faz girar a turbina, transforma em energia elétrica. A energia nuclear que eu falei aqui, comentei bastante, faz a mesma coisa, através do primeiro vapor, mecânica, elétrica, né? A bateria não, é uma energia química que transforma direto em energia elétrica, certo? Então nós temos todo esse trabalho de ficar falando de geradores, etc., e entender que várias formas de energia se transformam. Então, Lavoisier já disse, né? Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Ele falou isso em termos de energia, certo? E as pessoas utilizaram assim, vários campos aí, até da religião, mas ele falou de energia. Lavoisier era químico, né? E quando ele falou num postulado de energia, ele escreveu isso, esse postuladozinho aí, né, digamos aí, que ele falou sobre essa frase famosa. Na verdade, a energia é transformada de uma em outra. Você come o alimento tem o que nós chamamos de calorias, né, para você movimentar os braços, correr, fazer atividades, etc. e tal, manter a temperatura corporal do seu corpo. Tudo isso através dos alimentos, que é uma energia química. Aí depois transforma ela em movimento. Claro que aí nós não transformamos o nosso corpo em energia elétrica, né? Ok? Então, é importante ter essa ideia que o gerador elétrico, apesar do nome, ele não gera energia. Ele transforma. A placa solar, através do sistema de células fotovoltaicas, transforma essa energia solar, sensibiliza, e aí numa energia elétrica, depois de todo um processo. Então, nós temos várias maneiras de transformar isso. Então, pessoal, lembrando a vocês que a aula continua.